Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo encontro do nosso curso de bacteriologia. Prazer imenso poder contar com a sua presença. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as estruturas das células procariontes. Como o curso é de bacteriologia, o nosso foco de estudo serão sempre as células procariontes, tá? Agora, as eucariontes, a gente observaria ela mais no estudo ali de parasitas, de fungos, e também se fosse um curso ali de histologia, por exemplo, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Bom, só para contextualizar, vamos contextualizar a célula. A célula é uma unidade estrutural e funcional de todo ser vivo, que sempre vai executar uma função estrutural ou até mesmo da produção de algumas substâncias, tá? E ali nós podemos dividir as células em dois grandes grupos, que são as eucariontes, que são as células que apresentam núcleo, e as procariontes, que são as células que não apresentam núcleo, ok? Ah, mas assim é muito fácil. E sim, é realmente só isso. Se um dia surgir uma dúvida na tua cabeça assim, pô, eucarionte ou procarionte que tem núcleo? Eu sou o quê? Eu sou um ser que tem um núcleo. Então, eucarionte, tá? Eucarionte. Beleza? Bom, a primeira coisa que chama a nossa atenção então aqui nessa célulazinha é essa ausência ali do núcleo, ok? O material genético ele se encontra todo espalhado ali no citoplasma. E quais são as consequências disso? Ora, é muito simples. Se eu tenho uma estrutura que organiza e protege meu material genético, este material genético ele é mais estável, ok? Como consequência, eu vou ter ali um material genético muito mais estável que vai sofrer menos mutações, ou vai ter uma tendência a sofrer menos mutações. Não estou dizendo que ele não sofra, sim, ele sofre mutações, só que com uma frequência menor. Tá? Agora, as procariontes, como o material genético está todo espalhado ali, ela tem uma tendência maior a sofrer mutações. Outra coisa que chama atenção também são essas estruturas, como a pile. O que a pili faz? Ela tem duas funções, sendo elas ou aderência ou troca de material genético, tá? Bom, aqui nós temos uma célula eucarionte animal e como você já percebe, ela é muito mais organizada, é até mesmo mais complexa. E aqui uma célula eucarionte vegetal, uma das estruturas que mais chama atenção na célula eucarionte vegetal, além dos vacúolos, são os cloroplastos, que dá o pigmento fotossintetizante, e também a parede celular espessa, tá? E por que que ele precisa ter essa parede celular espessa e também ali o vacúolo? O vacúolo serve para ser uma reserva de água, geralmente, e a parede celular espessa porque as células vegetais, elas costumam estar muito mais expostas ao ambiente, tá? Então são características evolutivas, digamos assim, ok? Bom, mas o nosso objeto de estudo está aqui, que é a célula procarionte. Então vamos avançar. Célula procarionte, em sua parte mais interna, ela apresenta uma membrana celular. Qual vai ser a membrana celular? Qual vai ser a função da membrana celular? Perdão. A sua função será a permeabilidade seletiva. Como todo mundo já sabe, né? Aquela troca de material. Ela seleciona o que entra, nutriente, e o que sai, metabólitos, tá? Temos também os ribossomos. Quais são as funções dos ribossomos? A função dela é a básica síntese proteica. Agora, é muito importante destacar que os ribossomos dos procariontes são diferentes aos ribossomos de eucariontes, o que permite, por exemplo, o desenvolvimento de fármacos, tá? A azitromicina, por exemplo, é um medicamento que se liga nos ribossomos das bactérias e não nos nossos, ok? Nucleóide. Poxa, professor, tu falou que procarionte não tem núcleo e tá falando de nucleóide? Sim, nucleóide é uma maneira que eu posso me dirigir ao material genético da célula procarionte, tá? Que estará todo disperso ali no citoplasma, beleza? Bom, temos na parte externa flagelos, pili ou fímbrias, lembrando que a pili ou fímbrias também servem como aderência e contato sexual, e a cápsula com a parede celular.
A cápsula, vamos falar primeiro da parede celular. A parede celular, ela vai me trazer uma resistência física, tá? E a cápsula vai me trazer também uma capacidade de aderência, uma resistência maior à desidratação e principalmente resistência à fagocitose. Opa, olha que informação legal. Se eu tenho uma cápsula, eu tenho uma resistência à fagocitose. Se eu sou resistente à fagocitose, eu sou uma bactéria mais patogênica, mais perigosa, tá? Bom, então aqui, só para a gente observar as estruturas, o material genético, o nucleóide todo espalhado no citoplasma, a parede celular que me traz uma rigidez física, a cápsula aqui que vai me trazer uma resistência maior, ok? E temos aqui a pile, que vai servir como aderência ou até mesmo uma espécie de contato sexual, que a gente vai chamar de conjugação, tá bom? Bom, vamos falar da parede celular porque é uma das partes mais importantes para toda pessoa que quer aprender a parte de bactérias da microbiologia. Gente, as bactérias elas podem ser divididas em dois grandes grupos de acordo com a parede celular delas. E isso ocorre graças a uma técnica conhecida como coloração de Gram, onde as bactérias são divididas em gram-positivas e gram-negativas. O que são as bactérias gram-positivas? As bactérias gram-positivas são essas bactérias que apresentam uma camada grossa, espessa de peptídeo glicano, tá? Enquanto que as gram-negativas, elas têm uma camada fina de peptídeo glicano, mas também apresentam aqui uma outra membrana chamada membrana lipopolissacarídea, ou LPS, tá? Então, olha que interessante. As gram-positivas, elas têm uma camada grossa, tendem a ser um pouco mais resistente ao estresse físico. As gram-negativas, por conta dessa membrana, elas fazem uma interação maior com o ambiente, ok? E aqui, na hora da técnica de coloração de gram, elas têm cores diferentes. As gram-positivas vão ter uma cor meio roxa, meio azulada, e as gram-negativas vão ser meio avermelhadas, meio fúcsia, digamos assim, tá? Bom, a técnica de Gram, você já deve ter feito ali nas suas aulas práticas, ou vai fazer, é simplesmente uma técnica de coloração onde a gente usa corantes e fixadores, tá? E aí tem um macete clássico que é Vi, Lulu, Ali, fumando, que é a sequência, tá? A sequência vem com violeta genciana, certo? Que vai dar uma cor púrpura ou roxa, tá? Isso já com o material já fixado, ok? Só para contextualizar aqui o que a gente faz. A gente pega uma lâmina, coloca a nossa amostra ali, obtida de uma colônia, e joga a violeta genciana, tá? Ou cristal violeta, ok? E ali espera 1 minuto para o corante poder ser absorvido. E aí é bem interessante. Tanto as gram-positivas como as gram-negativas, elas ficam roxas, tá? Aí depois, o Lugol, a solução de Lugol, ela vai ajudar a fixar ainda mais o corante, certo? E ali, onde que está o pulo do gato da coloração de Gram? Aqui, ó, na utilização do álcool. Quando eu coloco o álcool ele é uma substância decolorante. E ali o que vai acontecer? Lembra da gram negativa que tinha aquela camada superior, LPS, lipopolissacarídea? Ela derrete, certo? Ao derreter, ela carrega junto aquele corante roxo. E aí a gram negativa fica totalmente transparente. A gram positiva permanece roxa, tá? Roxa azulada ali. E ali, o que vai diferenciar uma gram positiva de uma gram negativa? A utilização da fucsina aqui, tá? Quando eu uso a fucsina, tanto a gram positiva como a gram negativa absorvem. Só que a gram positiva ela vai permanecer roxa. Por quê? Porque ela já está saturada de corante. Tá? A gram negativa não, ela estava transparente e aí vai acontecer a absorção dela, ok? Bom, professor, então quer dizer que as células elas não têm cor? Cara, se tu pegar uma amostra de bactérias ali e não fizer um tratamento com coloração, tu vai ver tudo transparente, tá? No máximo tu consegue ver a bordinha da parede, da membrana ali, mas tudo transparente, tudo incolor, ok? Quando você faz o tratamento da coloração de Gram, ali sim você consegue diferenciar uma da outra, ok? E por que isso é importante?
Porque, gente, dependendo do tratamento farmacológico, o medicamento vai ser eficaz contra gram-positivos ou contra gram-negativos, tá? Tudo vai depender ali disso, beleza? Bom, então aqui para a gente observar as estruturas, nas gram-positivas, ó, a membrana plasmática, citoplasmática, e aqui uma camada grossa de peptídeo glicano, tá? Nas gram-negativas, olha só, membrana citoplasmática, membrana celular, camada fina de peptídeo glicano, guarda bem essa informação, que as gram-negativas têm peptídeo glicano, tá? Por quê? Porque tem antibiótico que se fixa no peptídeo glicano. Se ele se fixa, significa que ele vai ser eficaz tanto para gram-positivas como para gram-negativas, tá? E aqui temos uma membrana externa, a membrana lipopolissacarídea LPS, tá? As nossas células, as células humanas, não têm lipopolissacarídeo e não tem também peptídeo glicano. Como consequência, o meu sistema imune consegue diferenciar. Ah, isso aqui é um invasor. Ah, não, isso aqui é uma célula minha, tá? Bom, dando sequência, aqui tem mais um detalhe interessante, que é a parede celular das bactérias ácido-resistentes, que a gente vai estudar mais para frente, as BAR, tá? Que é o quê? Olha só, membrana celular, o peptídeo glicano, e aqui temos o que chamamos de arabinogalactana junto com o ácido micólico, tá? E aqui, por exemplo, a bactéria da tuberculose, ela vai ter essa estrutura aqui, ok? E a gente usa outra técnica, não usa coloração de Gram, tá? A gente usa ali Ziehl-Neelsen, que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Bom, mas vamos lá, só para destacar aqui este detalhe, esse espaço, tá? Tá vendo aqui a membrana citoplasmática, aqui o peptídeo glicano, e existe um espaço. Esse espaço se chama espaço periplásmico ou periplasmático, tá? Aqui temos o LPS, a membrana lipopolissacarídea. O que eu quero destacar aqui? É nesse espaço que se apresentam muitas enzimas. E estas enzimas vão trazer características de resistência. Resistência ao quê? A antibióticos, tá? Então, futuramente, quando a gente for estudar as resistências, eu vou falar: ah, essa resistência é uma resistência enzimática que ocorre no espaço periplásmico, ou seja, o antibiótico ele passa aqui pelas porinas, mas quando ele chega no espaço periplásmico, ele é totalmente destruído, tá? Ou inutilizado. Ele não pode se fixar ali para poder atingir o alvo. Como consequência, a bactéria vai ser resistente, ok? Bom, ainda sobre as estruturas, vamos destacar a cápsula. Gente, anota aí, se você estiver anotando, a cápsula ela tem três funções principais, tá? Capacidade de aderência. O que significa isso? Quando a bactéria tem uma cápsula, ela consegue aderir com mais facilidade nas membranas, nas estruturas, tá? Podendo assim facilitar a sua reprodução. A cápsula, ela me traz resistência à desidratação. Isso é uma vantagem porque evita que ela perca ali o líquido dela, tá? E a cápsula me traz principalmente um fator que é resistência à fagocitose, ok? Esta resistência à fagocitose dificulta a ação do sistema imunológico, ok? A cápsula também pode me trazer, por exemplo, uma resistência maior a fármacos. Então, como consequência, você já tem que colocar na cabeça, ó, bactérias capsuladas são mais perigosas, ok? Um exemplo aqui, ó, Bacillus, morfologia, ó, Bacillus anthracis, tá? Mais para frente a gente vai falar das morfologias, ok? Bom, flagelo. Flagelo é bem simples, ok? O flagelo ele vai trazer movimento, motilidade, ok? Aqui a gente observa o diagrama conceitual de um flagelo. É como se ele fosse mesmo um motorzinho ali que vai ficar dando movimento. As bactérias podem ser divididas de acordo com a posição do flagelos dela. Elas podem ser monotrícas, aqui, ó, contém só um flagelo. Lofotrícas, vários flagelos polares. Anfitrícas, um flagelo em cada polo.
ou peritricas, que são as bactérias que têm vários flagelos espalhados, tá? A salmonela, por exemplo, pode apresentar vários flagelos ali espalhadinhos no corpo dela, ok? A Escherichia coli muitas vezes pode ter um flagelozinho. E aí o que que você tem que compreender? Quando uma bactéria ela tem flagelo, automaticamente ela é mais invasiva, tá? Tem bactéria que não tem flagelo também, não tem, ok? Por exemplo, os cocos ali, eles não costumam ter flagelo, tá? Não tem flagelo. Então, eles são mais carregados pelo ambiente. Agora, as bactérias que têm flagelo, elas têm essa capacidade de motilidade, esse movimento ali delas, beleza? Bom, pili ou fímbrias. A pili, ela vai ter duas funções. Ou vai ser para aderência, para a bactéria poder aderir, certo? Aderir no epitélio para causar uma infecção, por exemplo, ou para troca de material genético, que é a conjugação, ok? Então, olha só, aqui temos uma bactéria e outra, uma bactéria doadora e uma receptora. A bactéria doadora, ela forma com a pile dela, junto com a bactéria receptora, uma estrutura chamada ponte de conjugação. E por meio dessa ponte de conjugação, ela manda um material genético aqui, tá? Então funciona assim, um exemplo, as bactérias conversam e aí uma fala com a outra, fala assim: "Pô, eu tenho um gene de resistência aqui". Tem que ser da mesma espécie, tá? Eu tenho um gene de resistência aqui. Você quer para você também? Fala: "Pô, eu quero também". Então eles entram em contato, formam essa ponte e eles passam um material genético, tá? Seria como se, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que tem o cabelo bem escuro, cabelo preto. Tá ficando branco já, né? Mais preto. E aí eu quero ter cabelo loiro agora. O que que eu vou fazer? Eu vou esticar a minha pele ali e formar uma ponte de conjugação com uma pessoa loira e receber esse gene, tá? E aí, automaticamente, eu também já posso expressar essa característica, ok? Então, aqui a gente observa o contato entre uma bactéria e outra pela ponte de conjugação, beleza? Bom, já falando de ponte de conjugação e aproveitando a deixa, vamos falar do material genético. O material genético das bactérias pode ser dividido em DNA cromossômico e DNA plasmidial, tá? O DNA plasmidial, ele sempre vai ser menor que o DNA cromossomal. Quantos cromossomos tem uma bactéria? 1. Tá? Quantos cromossomos tem o ser humano? 23 pares. Tá? 23 pares ali, ok? Então, lembre-se, bactéria só tem um cromossomo. E aí ele apresenta plasmídio. Qual que é a função do plasmídio? Bom, o plasmídio pode ter funções ali de produção de toxinas, produção de resistência, tá? Geralmente o plasmídio vai estar muito mais associado à sobrevivência da bactéria. E ele surge muitas vezes em situações de estresse. Por exemplo, uma bactéria que está sendo constantemente exposta a um antibiótico. Ela pode, com o tempo, desenvolver um DNA plasmidial de resistência a esse antibiótico. E se ela tiver pili, ela pode passar para outra bactéria ali, lembrando que sempre respeitando a espécie, tá? Agora, uma coisa que você tem que saber: a bactéria ela pode ter vários plasmídios, vários, ok? E a bactéria também, certo? Também sempre vai apresentar o plasmídio menor do que o DNA cromossomal. O DNA cromossomal sempre vai ser menor. Perdão. O DNA cromossomal sempre vai ser maior, tá? Desculpa. O DNA cromossomal sempre vai ser maior e o plasmídio vai ser menor, podendo apresentar vários plasmídios, tá bom? Bom, esporos. O gênero de bactérias Bacillus e o gênero de bactérias Clostridium, que são os grupos que a gente vai estudar ainda, são bactérias que podem apresentar esporulação. O que é a esporulação? A esporulação é um mecanismo de sobrevivência para ambientes desfavoráveis. Digamos que eu sou uma bactéria e eu sou uma bactéria anaeróbica, ou seja, tenho pavor de oxigênio. Pavor. Odeio oxigênio. Se o oxigênio entrar em contato comigo, eu morro. Tá?
Então, o que que eu faço? Eu estou lá num ambiente anaeróbico, sem oxigênio, mas do nada começa a aumentar a pressão do oxigênio ali, começa a aumentar a presença dele. O que que pode acontecer? Antes de eu morrer, eu libero o meu esporo contendo o material genético. É como se fosse um backup, tá? É como se fosse uma reserva, uma sementinha contendo material genético que vai permitir que eu sobreviva àquele ambiente em um estado vegetativo. Enquanto o ambiente estiver desfavorável, eu não vou me desenvolver, mas quando o ambiente se tornar propício, eu vou acabar me desenvolvendo, ok? E ali, por exemplo, isso a gente vai estudar muito na parte ali das bactérias do botulismo e das bactérias do tétano, ok? Inclusive, o esporo ele é tão resistente ali que ele já foi utilizado como arma biológica, principalmente durante a Guerra Fria, que era utilizado os esporos de Bacillus anthracis. O que acontecia? Eu pegava, fazia uma carta ali contendo esporos da bactéria. Na hora que a pessoa abria a carta, ela inalava os esporos e a bactéria crescia dentro do pulmão e necrosava o pulmão da pessoa, ok? Uma espécie de arma biológica. Inclusive tem uma ilha que ninguém pode pisar porque lá é puro Bacillus anthracis, porque foram feitos alguns testes durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente, tá? Bom, então, esporos, mecanismos de sobrevivência a ambientes desfavoráveis. Uma curiosidade, se não me engano, tem uma geleira de permafrost, enfim, uma parte lá congelada da Groenlândia que está descongelando por conta do aquecimento global, e ao descongelar começou a liberar esporos de bactérias pré-históricas, certo? Que começaram a se disseminar lá naquele ambiente, tá? Ah, professor, isso aí pode ser um perigo. Olha, pelo processo evolutivo, como o processo evolutivo deles parou, talvez nem tanto, ok? Mas é um fato curioso, ok? Bom, então aqui para a gente observar, ó, temos a bactéria Clostridium botulinum, certo? Clostridium botulinum. Aqui a bactéria e aqui os esporos. Esses esporos se encontram muito na terra. E caso uma criança, por exemplo, na terra e no mel, caso uma criança, um bebê ali de colo, um bebê de zero, sei lá, 0 a 1 ano, acabe ingerindo esses esporos no mel, esses esporos podem fazer a bactéria emergir no intestino da criança, a bactéria libera sua toxina e a criança sofre uma paralisia flácida, tá? Podendo ter uma morte ali por asfixia, ok? Então, é bem interessante o fato do mel ser totalmente contraindicado para crianças menores de 2 anos por conta dos esporos dessa bactéria, ok? Bom, crianças, essa é a nossa aula, certo? Que eu tinha que passar para vocês. Todo esse conteúdo tá no capítulo 1 e 2 do nosso livro Microbiologia Médica de Jewett, tá? Espero que você tenha gostado ali. E qualquer dúvida, só deixar ali a sua pergunta no comentário, que na próxima aula eu respondo, ou se eu puder responder o comentário, também respondo ali, beleza? Valeu, um grande abraço e fique com Deus ali, bons estudos!